Essa mensagem foi ministrada no templo da Igreja Batista Nova Jerusalém, bairro Betânia, Ipatinga. O tema da mensagem é Tempo do Novo e do Renovo. E Apocalipse capítulo 21, versículo 5 diz assim: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Glória a Deus. Eis que faço nova todas as coisas. Imaginando esse texto, eu comecei a pensar sobre coisas novas. Quando nós falamos assim em objetos pessoais, falamos em ferramentas, móveis, roupas, todos nós gostamos que essas coisas sejam novas. Amém ou não amém? Todo mundo gosta de coisa nova, verdade ou mentira? Verdade, né? Para os homens que estão aqui, quem não gostaria de um carro novo? Para as mulheres que estão aqui, quem não gostaria de um sapato novo? Já tem 300 sapatos, né? Mas eu estou precisando de um sapato novo. Enquanto o homem tem um par de sapato para trabalhar e um par de sapato para vir na igreja. Para os jovens, né? Quem que não gostaria de um celular novo, de um tablet de última geração, né? As crianças, quem não gostaria de um brinquedo novo? E o cheirinho da coisa nova, então? Né? Ninguém reclama de cheiro de coisa nova. Ninguém tem alergia a cheiro de coisa nova. Quando a gente lê lá no livro de Gênesis, o princípio de todas as coisas, a gente entende que foi assim também que o Criador fez. No Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Depois de tudo que estava pronto já, que Deus foi criando, é só ler a narrativa lá de Gênesis. No final ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem foi criado por Deus como um ser racional. Foi criado por Deus como um ser moral. Foi criado por Deus como um ser espiritual. Isso é imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado para que pudesse corresponder a Deus. Ele foi dotado de intelecto para que pudesse conhecer a Deus. Ele foi dotado de emoções para que pudesse amar a Deus. E ele foi dotado de vontade para que pudesse obedecer a Deus. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. No final de todas as coisas que Deus havia criado, a Bíblia fala assim que viu Deus que tudo era bom. Viu Deus que tudo era bom. Então a gente chega à conclusão aqui que coisas novas, presentes novos, tudo isso é de agrado da maioria. Todo mundo gosta de coisas novas, presentes, móveis, sapatos, seja lá o que for, né? Agora, as dificuldades, elas começam quando nós falamos em ter atitudes novas, em ter procedimentos novos, mudança, mudança, mudança. Por exemplo, você está na empresa há anos, acostumado sempre a trabalhar do mesmo jeito, sempre a trabalhar no mesmo ritmo. Aí de repente vem um aviso da chefia, assim: a partir de hoje tudo mudou, nós vamos fazer assim, assim e assado. Aí você começa a ficar apreensivo, sim ou não? Não é? Você está trabalhando, você escrevia tudo, você preenchia formulário o dia inteiro. Aí de repente chega o seu chefe com um computador e fala assim: olha, agora vai ter que ser feito tudo aqui no computador. Aí você começa a reclamar: mas eu não sei mexer com computador, eu não aprendi a mexer com computador. E aí a pessoa começa a ficar meio apreensivo. Eu conheci um local, um setor, em que eram preenchidos um formulário lá, um resultado de exame, me parece, era tudo preenchido à mão. E de repente o chefe chegou com o computador e falou assim: olha, agora nós vamos ganhar agilidade agora, porque o computador vai
vai imprimir tudo, é só você abastecer os dados. Ah, não, vou continuar no papel aqui. O computador imprimia 100 resultados e a pessoa imprimia 10 durante o dia. O que vai acontecer com ele? A pessoa imprimia, né? Essa é nova. A pessoa escrevia de caneta 10. O computador vai ficar naquela empresa, não é a pessoa. Ou ela muda ou não muda. Então, quando existem mudanças nos nossos hábitos, existe uma certa apreensão. Aí começa a pensar, vou mandar a gente embora? Aí vai reduzir o quadro de empresa? Por que eu tenho que mudar? Por que eu tenho que fazer de forma diferente? E se eu não fizer, o que vai acontecer? Então, outro exemplo. Quem está estudando? Se o professor chega dizendo assim, o diretor da escola, agora vai ser tudo diferente, vai ser de outro jeito, de outro ritmo. A molecada fica naquele auê. Nesse pós-pandemia, o que tem de aluno que está pirando, né? Porque tudo mudou, o método de ensino mudou, o método de aplicar as provas mudaram, e os meninos estão praticamente surtando com tudo isso. E tudo gente nova, né? Tudo gente nova. Hoje se ouve bastante nas escolas os meninos falando que estão ansiosos. E não é frescura. Estão ansiosos mesmo. Eles sentem o coração bater mais acelerado. Eles têm todos os sintomas de uma pessoa que está sofrendo de ansiedade, com taquicardia e tremedeira e muitas outras coisas. Por causa das mudanças que aconteceram muito rápido e eles não se adaptaram a isso, né? Vou usar mais um outro exemplo aqui para nós. Vamos mudar de endereço. Vamos mudar para uma casa nova, para uma casa melhor. A gente falou que coisas novas é bom, não é? Mas a casa, por exemplo, tem aquele anseio, aquela dúvida assim, como que vão ser os meus vizinhos? Será que meus vizinhos vão ficar querendo saber da minha vida o tempo todo? Eles são fofoqueiros? Como é que eles são? Como é que é o bairro? Tem muito ladrão nesse bairro? Tem muita bagunça nesse bairro? Tem muita violência nesse bairro? Como é que é isso? Será que eu vou me adaptar? Então, a mudança assim, para algo novo traz uma certa resistência para nós, né? Por quê? Porque esse tipo de mudança vai tirar a gente, vai tirar você da zona de conforto, vai fazer com que você se movimente, vai fazer com que você mude todos os seus hábitos. E isso também acaba trazendo muitas vezes algum saudosismo. Quem nunca falou assim, na minha época que tinha música boa, na minha época as pessoas se comportavam, na minha época não tinha essas indecências que tem hoje não, na minha época isso, na minha época aquilo. Irmãos, na minha época tem música que se eu cantar aqui vocês vão me colocar para fora. Na minha época tinha música indecente sim, a gente que não lembra, né? Tinha pessoas que não se comportavam, tinha pessoas indecentes do mesmo jeito. Mas o nosso saudosismo com coisas diferentes, com atitudes estranhas, faz com que a gente esqueça essa parte do passado e coloque coisas boas, né? Então a memória da gente, muitas vezes, ela não é muito boa para essas coisas. Né? Vou usar o exemplo aqui do povo, o povo de Israel. O povo de Israel estava como escravo lá no Egito. Estavam lá sofrendo na mão do faraó. Eles não aguentavam mais aquela vida. E aí eles começaram a clamar a Deus por uma libertação. Senhor, a gente não está aguentando mais. É fazer tijolo, é construir pirâmide, e é ração que a gente recebe para comer durante o dia. Ração, tá bom, irmãos? Lembre disso, lá na Bíblia está escrito ração. E eu não estou aguentando mais, Senhor. E ficaram naquele clamor. Até que Deus levanta Moisés para poder ser o porta-voz e tirar aquele povo do Egito. O povo do Egito
eles são atacados com 10 pragas. Né? Eu estou fazendo um resumo aqui para nós. Eles são atacados com 10 pragas. E no final de tudo, com a morte dos primeiros da família, eles resolvem liberar o povo. Só que quando o povo estava indo embora, já estava lá em frente ao Mar Vermelho, Deus endurece o coração do faraó. E aí o exército vai atacá-los. E ali eles estavam encurralados, montanha para um lado, montanha para a direita, montanha para a esquerda, o mar à frente, faraó vindo atrás. Isso até é trecho de música, né, que eu estou citando aqui. Faraó vinha atrás e Deus abre aquele Mar Vermelho. Que milagre, né? Deus abre o Mar Vermelho, o povo passa e o exército do faraó, puf, é afogado ali naquele mar. Agora, eles começam a caminhar para Canaã. Né? Começam a caminhar pelo deserto, indo em direção a Canaã prometida do Senhor. Mas o que acontece, irmãos? Nas primeiras dificuldades, tinha gente que falava assim: ai, que saudade das panelas de carne de Faraó. Vamos voltar para o Egito. Nós saímos do Egito para morrer aqui no deserto. Isso é uma memória curta. Isso é uma memória curta. Vamos voltar para o Egito, porque lá pelo menos a gente tinha carne para comer. Aqui a gente está tendo sede. Aqui a gente está tendo fome. Esse maná que cai do céu, esse negócio não tem gosto de nada. Vamos voltar para o Egito. Agora, quando eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a pensar assim: vamos fazer uma viagem na maionese? Não é assim que se falava antigamente? Vamos fazer uma viagem na maionese? Pensa aqui comigo. Primeiro, escravo come carne? Isso não come carne. Se comia, era roubado. Mas vamos lá. O povo resolve voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito. Vamos todo mundo voltar para o Egito. E aí eles chegam lá na porta do Egito e bate palma. Como vocês acham que eles seriam recebidos? Vocês acham que eles iam ser recebidos igual ao que era tratado antes? Ou pior? É claro que seria tratado pior, gente. Claro, olha a cabeça da pessoa. Olha a cabeça da pessoa. E ainda assim, vamos lá, vamos continuar viajando na maionese. Ainda assim, poderia aparecer alguém que falasse assim: pelo menos está valendo cada chibatada nas minhas costas, porque na hora do almoço nós vamos comer picanha. Eu quero dizer carne. Na hora do almoço nós vamos comer picanha. Nós vamos comer carne, picanha. Nós vamos comer carne. E o capataz fala assim: picanha? Pelo que vocês fizeram aqui? Vocês nem direito ao almoço vocês têm. Quem disse que escravo come carne, gente? Aí começa o saudosismo do escravo. Na época do faraó Ramsés que as coisas eram boas. A gente não apanhava e a gente comia picanha. E a gente não precisava fazer tijolo para pirâmide. Aí no tempo do faraó Ramsés foi assim, mas aí apareceu Moisés e tal, papapá. É só uma viagem, mas vamos voltar aqui para a nossa mensagem. Foi só uma conjectura, né? Ainda bem que aquele pessoal não voltou para o Egito, mas também por causa da desobediência, não entraram na terra prometida. Mas aquela vontade de comer carne, aquela vontade de voltar e comer carne, ela persistiu durante muito tempo, e isso prejudicou essas pessoas. Irmãos, muitas vezes a gente tem dificuldade com o novo. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: na nossa vida, nós estamos vivendo o novo a cada dia que nós levantamos. Você pode fazer a mesma coisa todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas a cada dia que você acorda, você está experimentando um novo dia. O ontem já passou, já é passado, e com certeza você tem agora o presente, o aqui e agora. O aqui e agora é a única certeza que a gente tem, é o presente, o aqui e agora.
E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós experimentamos o processo do novo nascimento, que é a vida espiritual de Deus que é implantada em nós. Quando nós somos batizados, nós estamos dizendo ao mundo que eu estou vivendo uma nova vida. Os meus hábitos pecaminosos, os meus vícios, as minhas atitudes erradas, elas estão sendo deixadas para trás. O velho homem está sendo enterrado simbolicamente e está ressurgindo uma nova criatura, um filho de Deus, né? Agora eu sou de Jesus, então isso é um novo nascimento, isso é uma nova vida, são novos hábitos, novas atitudes, né? Fazemos parte de uma nova família que é a igreja. E como o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Estar em Cristo é experimentar o novo de Deus todos os dias. Estar em Cristo é experimentar o novo de Deus todos os dias. E é aí, irmãos, que muitas vezes mora o perigo. Algumas pessoas não entendem que Deus é um Deus de coisas novas, como nós lemos aqui no texto do Apocalipse. E com o passar do tempo, ficam presas a um passado que vai ficando desfocado na nossa mente. Por exemplo, eu conheci um rapaz que reunia numa igreja e de vez em quando ele dava umas escorregadas, umas desviadas, ele sumia da igreja durante um ano, 2 anos. Quando ele voltava, assim, quando ele era frequente, ele costumava cantar uma música. Era um irmão que toda vez que tinha oportunidade, ele cantava sempre a mesma música. E daí, quando ele escorregava e sumia, depois ele resolvia voltar, aí ia voltar e cantar a mesma música. E aí reclamava com a igreja, vocês não cantam. Saudade das músicas da igreja, vocês não cantam a música da igreja. Mas assim, ele desaparecia e ele era o único que cantava aquela música. E quando voltava, ele queria que a igreja estivesse cantando a mesma música, né? Ele que tinha que estar presente. Aí ficava com um saudosismo muito estranho, né? Outros, com o passar do tempo, muitas vezes vão ficando quietinhos no seu cantinho espiritual. Não querem mais nada, né? Querem viver apenas aquela rotina, não querem fazer mais nada para a obra, né? As coisas novas acabam sendo um tormento e elas vão deixando a vida levá-las para lá e para cá. É tipo assim, vai fazer diferente, então eu não vou fazer. Pronto. Pronto. Aqui na diretoria da igreja, as coisas que temos que fazer para prestar contas à Receita, ao governo, né? Quem acha que igreja não faz isso, faz. A gente tem que prestar contas ao governo. Então está sempre mudando alguma coisa, alguma lei. Então quando a gente chama alguém para a diretoria e ele fala, eu já fui da diretoria da igreja e tal. E quando você fala assim, as coisas são assim, assado. Não é desse jeito mais. Pastor, então faz você aí mesmo, que eu não vou fazer não. Faz você aí mesmo. Quer dizer, se não é do jeito que eu quero, mas não é do jeito que o pastor quer, é do jeito que o governo quer, né? Mas a pessoa não quer entender, porque na época que ela fazia era assim, né? Na época que ela escrevia a ata era de um jeito, hoje mudou a forma de escrever, a forma de tratar certos assuntos, né? De registrar certos assuntos. Então é assim, existe mudança o tempo todo e a gente tem que estar atento a isso. Voltando ao início, lá na criação do mundo, como eu havia relatado aqui, Deus criou o mundo perfeito. Tudo era perfeito, tudo estava em perfeita harmonia, mas com a desobediência do primeiro casal, a criação ela foi atingida pelos efeitos do pecado. E isso só foi resolvido através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, através do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, todas as coisas são renovadas. O versículo não diz que Deus fará novas todas as coisas, mas o versículo afirma que Ele faz novas todas as coisas.
podemos interpretar que Deus está dizendo assim: eu estou fazendo novas todas as coisas. Então, tudo que tem vida nesse mundo precisa se renovar. Não adianta cair na rotina e querer se acostumar. Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. No Salmo 51, versículo 10, está escrito assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Eu quero que você saiba que Jesus, ele não só renova, mas Jesus, ele é o próprio renovo. Aleluia. Ele é o próprio renovo. E a pergunta que é o seguinte: o que causa um renovo espiritual em uma igreja? O renovo, ele nasce de um ato de conscientização e não de um momento de emoção. A emoção, ela passa, mas a conscientização, ela permanece. Muitos confundem emocionalismo com avivamento. Confundem as emoções, o chorar no culto. Não estou proibindo, não estou falando contra isso, mas não se pode confundir isso com um avivamento. Mas Deus, ele espera muito mais do que isso de nós, de cada um de nós. Como diz o salmista: renova em mim um espírito reto. Renova em mim um espírito reto. E sabe, irmãos, aplicando para a nossa vida aqui, a nossa Igreja Batista Nova Jerusalém, que já não é tão nova assim, essa mocinha está chegando a 32 anos. A gente precisa experimentar o novo de Deus para nós. Precisamos experimentar o novo de Deus para nós. Então, irmãos, receba o novo de Deus na sua vida. Viva o novo de Deus na sua vida. Experimente o novo de Deus. Não importa a idade, não importa a sua idade. Deixe Deus fazer algo novo na sua vida. Deus quer te renovar por inteiro. Quer renovar todo o nosso ser. Então é necessário abrir o coração. É necessário abrir a mente para que Deus derrame o novo dele na nossa vida. Para que ele derrame o novo dele na nossa vida. Quero que você receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar neste momento? Vamos nos colocar de pé?